segundo João, capítulo 19, 25 ao 27, diz assim: em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamadas Maria, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo quem amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Então disse aos discípulos, ao discípulo, aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob os seus cuidados. Jesus, abençoe a sua palavra, inspire-nos, ó Deus, na transmissão e abençoe os meus irmãos na compreensão. Possamos aplicar esta palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, amor de filho e a dor de perdê-lo é o tema dessa mensagem hoje para o Dia das Mães. Amor de filho e a dor de perdê-lo. A dor de perder um filho é equivalente ao amor de mãe. Então, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre este amor que abrange esses dois personagens, filhos e mães. O texto nos mostra aqui, meus irmãos, no verso 25, 4 mulheres. Ali ao pé da cruz de Jesus, além de alguns apóstolos, João estava ali, o texto narra. Talvez alguns outros apóstolos pudessem estar ali, meio que de longe ainda, apavorados, medo de serem presos. Mas além de João, estava ali também um grupo de mulheres. Esse grupo de mulheres, composto aqui por 4, segundo João: Maria, mãe de Jesus, a irmã de Maria, então que vem a ser a tia de Jesus, e tinha também a mulher do Clopas, que também se chamava Maria, e Maria Madalena. Então 4 mulheres estavam aqui ao pé da cruz, contemplando aquelas últimas horas de Jesus Cristo. E essas mulheres, elas são fiéis nesse testemunho, na fidelidade em acompanhar Jesus. Muito mais corajosas que talvez os próprios discípulos, que além do João que nós vemos aqui, talvez os outros estivessem mais distantes, provavelmente alguns nem foram até o Gólgota para confirmar e conferir ali a crucificação de Jesus. Essas 4 mulheres, elas estão aqui dando a última demonstração de fé e de fidelidade e de apreço para o Senhor Jesus Cristo. Mas não apenas isso, essas mulheres também demonstram uma grande coragem. Sim, meus irmãos, porque estar ali ao pé da cruz, contemplando Jesus, que estava sendo crucificado, morto, por ser um desertor, precisava de coragem. Porque qualquer atitude dessas mulheres poderia levá-las também para uma possível condenação. Então essas mulheres, elas demonstram coragem, elas demonstram fidelidade. Diante de tanto escárnio, como nós vimos nas últimas mensagens, os religiosos blasfemando sobre Jesus, as pessoas que passavam ali também blasfemando com Cristo, os homens que foram crucificados ao lado de Jesus da mesma forma. Mas aquelas mulheres, diante de tanto ódio, diante de tanto escárnio, elas permaneceram ali fiéis. E mais do que isso, a gente pode entender que elas são também uma fonte de ânimo para Jesus, uma fonte de incentivo para Jesus. Mesmo em silêncio, mesmo sem proferir uma única palavra, apenas pelo fato de Jesus ver aquelas mulheres ali, a mãe, a tia, Maria Madalena, de quem ele havia expulsado uma legião de demônios, essa senhora da alta sociedade, esposa de Clopas, que era um funcionário do império naquela época, Jesus foi inspirado. Jesus foi fortalecido pela presença dessas mulheres. Só essa introdução, irmão, já nos dá muitos elementos para você, mãe, aplicar na sua vida, para você desenvolver no seu caráter pessoal, para você poder desenvolver a sua vida na presença de Jesus. Jesus afirmou o seu amor por Maria quando ele deu o mais excelente discípulo que ele tinha, para que pudesse então ser agora o filho adotivo de Jesus. O diálogo do verso 27, quando Jesus fala, então disse ao discípulo, esse discípulo é o próprio João que escreve este evangelho.
aquele discípulo que era o mais íntimo de Jesus. Você sabe que Jesus tinha 12 apóstolos, dos 12 ele tinha o grupo dos 3, Pedro, Tiago e João. E dos 3, Jesus tinha um que era o mais íntimo, o próprio João, que segundo a tradição, na ceia, Jesus estava reclinado ao peito de João. A esse discípulo mais íntimo, mais próximo, Jesus então atribui o cuidado para Maria naquele momento. Jesus então aqui demonstra o amor. E o primeiro elemento que a gente observa no texto nesta noite é exatamente essa questão do amor de um filho para com a sua mãe. Filho, você que está aqui nessa noite, acorde se você está cochilando. O que a sua mãe mais quer receber de você é o seu amor, é a sua consideração, é a sua reverência, é o seu respeito, a sua obediência, mas sobretudo atitudes de amor. Então, filho, ame a sua mãe, porque ela já te amou, ela te ama e vai te amar pelo resto da sua vida. Mesmo que ela te corrija, mesmo que ela discipline, mesmo que ela às vezes te dê um safanão, ela faz isso porque ela te ama. Então, demonstre o seu amor por ela. E Jesus nos ensina aqui, como filhos, a amar as nossas mães. Jesus, então, sabendo que Maria ficaria sem ninguém para ser responsável, já era viúva provavelmente nessa época. Maria não tinha mais o esposo, José. Jesus era o filho mais velho. Pela tradição judaica daquela época, Jesus tinha a responsabilidade pela casa. Ele era o filho mais velho. Mas agora ele morreria, então ele transfere os cuidados para o seu apóstolo amado João. Nós não sabemos se João tirou Maria daquela cena imediatamente, levou para a sua casa. Não sabemos quando isso aconteceu. Fato é que eles estavam um pouquinho mais distantes da cruz, não estavam ali muito próximos, tenham se retirado. Mas João agora então vai cuidar da mãe de Jesus. Nós sabemos que João cuidou da mãe do Mestre e que Maria encontrava-se entre os cristãos lá no cenáculo, lá em Pentecostes, lá em Atos capítulo 1, verso 14. Se você ler o texto, você vai ver Maria dentro do cenáculo, junto com os discípulos, junto com os apóstolos e junto com os primeiros cristãos. Então João cuidou bem dessa mulher e ela manteve a sua fé e a sua perseverança. Maria não apostatou da fé porque o filho dela foi morto na cruz, pelo contrário. Maria sabia de que tudo aquilo estava predestinado a acontecer com Jesus. João cuida da Maria e agora ela está lá no cenáculo junto com os apóstolos e se torna uma mulher de fé e de testemunho. Mas mesmo quando Jesus realiza a obra da redenção, porque a cruz é a obra da redenção, irmãos, mesmo Jesus aqui salvando o mundo inteiro, Jesus não esquece da sua mãe e da responsabilidade que ele tinha para com ela. Eu não sei se você, filho, já entendeu o tamanho da responsabilidade que você tem em relação à sua mãe, o que você vai ter em relação a ela, porque cabe a você como filho demonstrar esse amor, esse carinho, esse apreço e em muitos casos ser responsável pela sua mãe, principalmente se sua mãe já não tem mais o esposo, o companheiro. Você tem responsabilidades e aqui Jesus está redimindo o mundo inteiro, mas ele não esquece da responsabilidade de filho. Portanto, não importa o quão grande seja o seu trabalho, os seus sonhos, seus planos, seus projetos, não importa, filho, aonde você queira chegar, nunca esqueça da responsabilidade que você tem com a sua mãe. Quando Jesus viu ali a sua mãe, projetando os dias pela frente, que Jesus não estaria mais, e Jesus com receio de deixar Maria aos cuidados dos seus irmãos. Por quê? Porque os irmãos até então não criam em Jesus. João, lá no capítulo 7, se você puder ler comigo, o verso número 5, traz para nós esta informação: pois os seus irmãos ainda não criam nele, pois nem os seus irmãos criam em Jesus. Tiago, o irmão de Jesus, vai se converter provavelmente depois da morte de Jesus, depois da ressurreição. Então Jesus não queria deixar a mãe aos cuidados dos seus irmãos que ainda não tinham a fé nele como Salvador. Por isso Jesus encarrega João Batista dos cuidados. Que grande honra para João tomar o lugar de Jesus na vida de Maria. Privilégio para aquele discípulo de Jesus. Depois de tudo, havia duas razões pelas quais João
era particularmente indicado para a tarefa de que Jesus a encarregou. João era, além de tudo, seu primo. A tia de Jesus que estava aqui na cruz, lá no verso 25, Maria, sua mãe, e a irmã de Jesus, que segundo a tradição é a Salomé. Salomé era mãe de João e Tiago, prima, né? Então, João era primo de Jesus. Naturalmente, agora então, João tem esse privilégio de, como primo de Jesus, cuidar da mãe do seu mestre. João também era o discípulo mais próximo que Jesus tinha. João era o discípulo que ele amava. Por isso ele encarrega esse discípulo dos cuidados, de maneira que Jesus encarregou a João que cuidasse de Maria, mas ele também encarrega Maria que cuidasse de João, para que ambos se consolassem. O João agora consola a Maria, mas a Maria vai sustentar e consolar o João, porque ele fala para a sua mãe no verso 28, mulher, e mulher aqui não é um termo desrespeitoso. Mulher é a mesma palavra que Jesus usa lá em João capítulo 2 no casamento em Caná. Enquanto Jesus está em público, ele trata a sua mãe como mulher. No íntimo, dentro de um ambiente mais íntimo, Jesus trata ela provavelmente como mãe, com mais uma linguagem apropriada e mais íntima. Por isso que no verso 26 ele fala, mulher, aí está o teu filho. Depois de falar para João que João cuidasse da sua mãe. Os dois agora vão se consolar mutuamente. Algo imensamente comovedor no fato de que na agonia da cruz, quando a salvação do mundo estava ao fio da navalha, Jesus pensasse na solidão da sua mãe, de que ele não estaria mais ali para cuidar dela. Como que Jesus amou a sua mãe. Jesus nunca esqueceu das obrigações de filho. Ele era o filho maior, o filho mais velho, primogênito. Até no momento da sua batalha cósmica, onde ele estaria redimindo o mundo, ele não esqueceu das coisas singelas, simples do seu lar. A responsabilidade de ser filho, o filho mais velho. Quantas vezes a gente negligencia as nossas mães, não é? Você que é filho, você que tem a sua mãe ainda, quantas vezes você já negligenciou a sua mãe? Quantas vezes você deixou de expressar para ela a responsabilidade, o carinho, talvez até o sustento, o apoio, a ajuda? Para nós como filhos isso é muito importante. Esse exemplo de Jesus, até o final do seu último dia, inclusive na cruz, Jesus pensava mais nas tristezas dos outros do que nas suas próprias tristezas. Mas ele aqui, meus irmãos, está demonstrando o seu grande amor pela sua mãe. Então, filho, ame a sua mãe. Ame enquanto você a tem aqui com você. Porque depois que você não tiver mais, você talvez vai se arrepender de não ter amado, de não ter gastado tempo com ela, de não ter investido tempo na presença dela. O segundo elemento que eu quero destacar é a dor da perca do filho. Então, Jesus ama Maria, entrega ela aos cuidados de João, cuida, para que os dois pudessem se consolar. Jesus manifesta o cuidado, o amor que ele tem como filho primogênito, mas a cena não pode, meus irmãos, nos tirar esse elemento principal, que é a dor de perder o filho. A primeira vez que Maria é citada na Bíblia é lá nas bodas de Caná, em João, no capítulo 2. Lá nós vemos Maria procurando Jesus para que pudesse resolver a questão do vinho que tinha acabado naquele casamento. E lá então, Jesus se refere publicamente para ela, mulher, e muitos filhos por muito menos já ficaram sem algum dente na boca, né? Muitos não entendem por que Jesus lá no casamento, em público, fala mulher. Mas é por essa questão, em público Jesus tratava Maria como mulher. No íntimo da família tratava ela como mãe. Mas agora aqui, meus irmãos, nós vemos Maria num outro momento. Agora nós vemos Maria aqui se preparando para o funeral do seu filho. Lá em Caná, ela estava ali se preparando para ver o seu filho começar a fazer os seus sinais publicamente. Caná é o primeiro milagre público de Jesus. Mas agora, ela está num momento completamente oposto. Ela está se preparando para o funeral do seu filho. Era chegada a hora. Estava sendo transpassada pela espada
conforme já foi profetizado lá em Lucas 2:23. Veja o que Lucas 2:23 nos diz sobre esse momento que Maria está vivendo agora. O texto de Lucas 2:23 diz assim, perdão, Lucas 2:35, meus irmãos. O texto fala assim: os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, o anjo falando para Maria, uma espada atravessará a tua alma. Mãe, o que é uma espada atravessando a sua alma? Qual foi o momento na sua vida, mãe, que você teve esse sentimento tão profundo, tão dolorido, como se uma espada estivesse transpassando a sua alma? Aquilo que foi dito lá em Lucas 2:35 é exatamente a profecia deste momento aqui, onde Maria está contemplando Jesus na cruz, prestes a ver o seu filho padecer. Ali a espada literalmente transpassa o coração, a alma daquela mulher. Interessante que os evangelhos registram o silêncio de Maria. E o silêncio de Maria aqui é muito significativo, querido. Segundo alguns estudiosos, teólogos, eles afirmam que Maria poderia ter livrado Jesus da cruz. Como mãe, ela poderia ter intercedido no sentido de dizer: olha, não leve em consideração o que o meu filho falou. Ele está delirando, ele não está em si, ele não é filho de Deus coisa nenhuma, ele não é o rei dos judeus coisa nenhuma, né? Relevem essa palavra de Jesus. Não sei se isso poderia ser verdadeiramente comprovado, mas alguns comentaristas dizem que Maria poderia ter salvado Jesus. Era só desmentir as declarações do seu filho, mas ela se manteve em silêncio, porque ela está aqui testemunhando a divindade do Cristo, a divindade do seu filho. Em silêncio, calada, ela aguenta aquela dor, porque ela ali está testemunhando em silêncio que o seu filho era filho de Deus. Quantas dores, mamães, vocês suportam caladas, não é assim? Talvez as maiores dores vocês suportam caladas, guardam, né, dentro do seu coração. Mesmo que uma espada está transpassando esse coração, você resiste, você aguenta silêncio. No final, Jesus estava completamente sozinho. Ao pé da cruz estavam essas 4 mulheres que amavam Jesus e de uma certa forma arriscavam as suas vidas porque estavam ali. E para um soldado romano fazer algo contra essas mulheres não era muito difícil. Sempre era arriscado estar perto de alguém que era considerado um criminoso aos olhos do Império Romano. Alguém que era considerado perigoso para o governo romano. Então era arriscado estar ali, ao lado de Jesus naquele momento. Qualquer sinal, qualquer movimento poderia trazer alguma consequência, mas essas mulheres estavam lá. E como nós vimos domingo passado na exposição de Marcos, algumas mulheres ficaram ali até o final, ficaram até quando Nicodemos e José da Arimateia tiraram Jesus da cruz, e elas ficaram até o final porque elas viram aonde Jesus foi sepultado, e elas então são as últimas a deixar a cena do sepulcro. E elas também são as primeiras a ir no domingo pela manhã contemplar Jesus. Sempre é perigoso demonstrar o nosso amor por alguém a quem a ortodoxia olha como um pecador herege. Aqui no Brasil ainda não, mas em alguns lugares do mundo é arriscado demonstrar amor por Jesus. Você pode correr o risco de perder a sua cabeça se você declarar que ama esse Jesus. Tem muitos países onde a igreja é perseguida e cristãos morrem por amor a Jesus. Vamos aproveitar a liberdade que nós temos, irmãos. A presença das mulheres ao pé da cruz não se deve ao fato delas não serem tão relevantes como algumas pessoas pensam, mas elas demonstram aqui o seu amor. O amor que lança fora o medo. O amor que é maior do que o medo e qualquer perigo que elas pudessem estar vivendo ali. E não tem um personagem que melhor tipifique isso, de que por amor enfrentam qualquer medo que for possível. Por amor, uma mãe enfrenta até um pitbull se necessário for para salvar o seu filho. Por amor, a mãe faz tudo, ela enfrenta os seus próprios medos para poder estar ao lado do seu filho. Possivelmente Maria não podia entender, mas ela podia amar, amém? Ela não podia entender tudo que estava passando.
O fato de ter gerado o Filho de Deus, o fato de ter visto Jesus crescer, o fato de ter sido uma mulher usada pelo Senhor. Ela não entendia, mas ela podia amar. E como eu disse de manhã na escola bíblica, hoje no culto, nem sempre, mãe, você vai entender tudo que se passa com o seu filho. Nem sempre você vai compreender tudo que ele está fazendo, as suas decisões, as suas escolhas. Mas, mesmo sem entender, mãe, você pode sempre amar o seu filho. E você deve sempre amar. Porque se há uma coisa que vai constranger o coração do seu filho, é o amor que você demonstra por ele. Se tem uma coisa que no futuro você vai constranger o seu filho, é pelo amor que você dispensou sobre ele. A presença de Maria ali na cruz era a coisa mais natural do mundo para uma mãe. Onde Maria poderia estar neste momento, se não ali, contemplando o seu filho? Talvez de alguma forma tentando absorver um pouco daquela dor sobre ela. Não é assim, mãe, que você faz quando o filho está doente, quando o filho está com febre, quando o filho está no hospital? Você não se coloca ali ao lado dele na expectativa talvez de tentar tirar aquela dor e você sofrer no lugar do filho? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já passou por isso? E Maria, ela está ali, o coração sendo transpassado, momento de dor, momento de angústia, momento de pesar, mas aquele era o lugar onde ela deveria e poderia estar, e ela quis estar lá. Que você, mãe, possa amar o seu filho também a esse ponto. O amor eterno do coração da mãe está em Maria ao pé da cruz. A maior demonstração de amor é esse ato de Maria de estar ali junto com o seu filho na cruz. Então Maria nos dá essas duas prerrogativas, irmãos. O amor do filho que Jesus demonstra e ao mesmo tempo a dor de perder. Maria experimentou esses dois grandes sentimentos, a alegria de dar à luz a um filho, mas ela experimentou também o dissabor, a tristeza de perder um filho. Eu não sei se você como mãe já perdeu um filho, mas essa provavelmente é a maior dor que uma mãe pode sentir, a perca de um filho. À luz desse contexto, eu quero trazer algumas questões mais práticas para nós nessa noite. A primeira delas, filhos, você que está aqui que é filho, preste atenção. Vocês deram alegria às vossas mães quando vocês nasceram. Tenha certeza, quando você nasceu, sua mãe se alegrou. Quando você nasceu, sua mãe ficou muito feliz. Você trouxe alegria para o coração dela. Você completou ela como mulher. Você trouxe grandes prazeres. Ela ficou feliz. Ela se alegrou. Quantas histórias na Bíblia nós vemos de mulheres estéreis que quando deram à luz se alegraram, festejaram, jubilaram ao Senhor seu Deus. Então, filho, você deu alegria para sua mãe quando você nasceu. Agora, cuidado, preste atenção. Viva de maneira que aquela alegria do seu nascimento não seja sufocada pelas dores e pelos dissabores acarretados pelo seu estilo de vida que você está levando hoje ou pode vir a levar no futuro. O que significa isso, filho? Você pode, com a sua vida, talvez cancelar boa parte daquela alegria que ela teve quando você nasceu. Porque se quando você nasceu, você alegrou o coração dela, pode ter certeza, se você estiver levando uma vida que não seja a vida diante de Deus e aquilo que ela espera, que ela ora por você, você pode estar trazendo dissabores, tristezas, amarguras, mágoas. E aquela alegria do nascimento, ela pode estar sendo ofuscada, ela pode estar sendo agora diluída pelos dissabores, pelas tristezas que você está gerando no coração da sua mãe. Então, cuidado, filho, com o estilo de vida que você está levando. Talvez boa parte das lágrimas da sua mãe seja por conta da sua vida, da maneira como você está vivendo. Portanto, procure honrar a memória da sua mãe, procure honrar o amor da sua mãe, procure honrar tudo que ela fez por você e está fazendo por você até hoje. Mães, orem para não passar pela dor de ter que sepultar um filho. Eu não sei quantas de vocês já tiveram esta dor, mas se você não teve esse dissabor, eu digo para você hoje, ore, peça a Deus, diga: Deus, me poupe, Deus me livre, Deus me guarde de ter que experimentar a dor de sepultar um filho.
Porque na ordem natural, meus irmãos, da vida, mãe não sepulta filho, pai não sepulta filho. Na ordem natural que Deus predestinou, é o filho quem deve sepultar os seus pais. Só que nós vemos já no Gênesis essa ordem se invertendo por conta do pecado. O primeiro registro de morte no Gênesis é de Abel, o filho de Eva. Então, a ordem natural que Deus estabeleceu é que os filhos sepultem os seus pais. Se um filho, para ele é doloroso sepultar um pai, saiba que para um pai ou uma mãe sepultar um filho é infinitamente mais doloroso. Então Deus é sábio quando estabelece as coisas. Só que pelo pecado a ordem se inverteu. O primeiro velório que é registrado na Bíblia foi de uma mãe tendo que sepultar um filho. Mas mamãe, ore a Deus, peça para Ele livrar você desta dor tão grandiosa que deve ser. E se tiverem que viver esta amarga experiência, saiba que há um Pai que cuidará do seu coração e lhe dará força e consolo através do Espírito Santo para você suportar essa dor. Ore para não ter que passar por ela, mas se você vivê-la, saiba que há um Deus do seu lado, um Deus que vai te abençoar, um Deus que vai te fortalecer, um Deus que vai te acalentar, um Deus que vai suprir a sua vida e trazer paz, consolo, conforto ao seu coração. Terceira aplicação, mãe, nem sempre você vai entender. Outras vezes você não vai poder mudar as escolhas e o que acontecerá com os seus filhos. Nem sempre você vai entender o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, escolhas, decisões, estilo de vida. Por mais que você cuide, por mais que você ensine, por mais que você ore, por mais que você proteja, por mais que você faça tudo, nem sempre você vai compreender o porquê que ele tomou aquela decisão, porquê que ele fez aquela escolha, porquê que ele está caminhando por aquele caminho, porquê que ele está vivendo desta maneira. Mas você sempre vai poder escolher amá-lo e entregá-lo a Deus em oração. Então faça isso, mãe. Ame o seu filho e entregue ele a Deus em oração. Ame o seu filho e coloque ele diante de Deus em oração. Todos os dias, se coloque diante de Deus. Se você não pode compreender tudo que ele está fazendo, abençoe ele em oração e entregue ele aos cuidados do Senhor. Quarto, ser mãe é muitas vezes guardar no coração sentimentos. Há um texto de Maria lá no começo dos evangelhos que diz que Maria guardava tudo aquilo no seu coração. Toda aquela grandiosidade de ser a mãe do Filho de Deus, de viver aquela experiência de algo tão extraordinário. E a Bíblia diz, Maria guardava essas coisas no seu coração. Ah, mãe, você deve ter um coração muito grande, viu, para guardar tanta coisa dentro desse coração. Você deve ter um coração enorme para caber nele tantos sentimentos que você tem guardado, que você tem se privado muitas vezes de compartilhar, de externar. Ser mãe muitas vezes é guardar no coração sentimentos. Isso implica, muitas vezes, sofrer em silêncio. Muitas vezes, filho, se você vê sua mãe chorando, pode ter certeza que ela está sofrendo em silêncio. Ela está guardando alguma coisa no coração. Ela está remoendo algo no seu coração que ela não pode falar, ou é melhor até que ela não externalize esse sentimento. Ser mãe muitas vezes é sufocar no choro alguns desses sentimentos. Ser mãe muitas vezes é disfarçar as lágrimas. Não, filho, estava cortando cebola, minha mãe está lá fazendo comida, está chorando, você acha que ela estava cortando cebola. Não, ela está chorando mesmo. Porque ela está colocando a sua vida diante de Deus, ou alguma situação no seu coração, a espada está transpassando o seu coração e ela está chorando e ela disfarça. Ser mãe muitas vezes é disfarçar lágrimas. Ou vai chorar no banheiro, né? Para que aí a água do banheiro se misture com as lágrimas e o som do chuveiro disfarce, muitas vezes, o soluço do choro. Ser mãe é buscar força em Deus e contar com a sua graça para seguir adiante. Que alternativa vocês mães têm, se não é se fortalecer em Deus, buscar a graça e seguir adiante? Qual alternativa que você tem? Jogar o filho da ponte da amizade? Talvez daria alívio, né? Não, você não vai fazer isso. A alternativa que você tem é esta, é guardar esses sentimentos,
chorar, sufocar o choro, disfarçar as lágrimas, pedir força, graça, misericórdia a Deus e seguir em frente. Seguir em frente até o final desta luta. E último, queridos, o fato é que ser mãe envolve muitos sentimentos. Há sentimentos que nós, homens, nunca vamos experimentar. Há sentimentos que mulheres que não são mães nunca vão experimentar, porque há sentimentos que são específicos para mães. Do pico das alegrias ao vale das lágrimas. A mãe experimenta aqueles sentimentos do pico da alegria do nascimento, de gerar o filho, até o vale das lágrimas, de perder um filho ou de ver um filho distante daquilo que ela planeja, ora, enfim, espera e almeja para si mesma. Mas, mamãe, se não fosse assim, esses picos de sentimentos, se não fosse assim, a mulher seria apenas mulher. Ela não seria uma mãe. Se não fosse esses altos e baixos, seria apenas uma mulher, não seria uma mãe. Por isso a mãe, ela tem esse privilégio de experimentar grandiosas alegrias, mas também tem, muitas vezes, que enfrentar dolorosas circunstâncias. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas mães aqui da igreja e todas as mães que estão nos ouvindo nesta noite, aquelas que vão ouvir ainda esta mensagem. Que o Senhor possa, Senhor, colocar-se ao lado dessas mulheres, dessas mães, fortalecê-las, fortalecer os seus braços, fortalecer os seus joelhos que estão dobrados em oração em favor dos filhos. Que o Senhor possa, ó Pai, acolher cada uma das lágrimas que elas já têm derramado. Ó Deus, que o Senhor possa trazer bondade e misericórdia sobre essas amadas irmãs e mães, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-las. Ó Pai, não podemos dimensionar quão grandiosas dores e lágrimas elas enfrentam. Muitas vezes em silêncio, sufocando o choro e as lágrimas. Deus, seja o Senhor o consolo, seja o Senhor a presença, seja o Senhor aquele que estará com elas em todos os momentos. Que as nossas mães sejam consoladas e confortadas pelo Teu Espírito Santo. E que a Tua presença, ó Pai, possa fortalecê-las em nome de Jesus. E que elas possam encontrar em Ti, Pai, consolo e conforto. Talvez elas não tenham um João, um discípulo de Jesus. Talvez elas estejam sozinhas. Muitas talvez já não têm nem o esposo mais ao lado. Muitas já são viúvas, tiveram a dor de perder o esposo. Muitas tiveram a dor de perder filhos. Por isso, Pai, aplaca essas dores, cura essas feridas, Pai, em nome de Jesus. Também por alguma ferida que há entre relacionamento de mães e filhos, cura-se todas essas feridas, Pai. Que o Senhor possa trazer, Deus, a graça sobre cada relação mãe e filho. Abençoa, Senhor Jesus, que filhos e mães possam estar, ó Pai, juntos, se consolando, se confortando, apoiando-se mutuamente, incentivando um ao outro, ó Deus, para que possam juntos estar caminhando na Tua presença. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor repouse sobre cada uma das nossas mamães. Que a bênção do Senhor repouse sobre essas mulheres virtuosas. E que o Senhor as acolha, Pai, nos Teus braços. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.